Olá pessoal, vamos resolver aqui rapidinho as questões de Química e Biologia da última prova aplicada pela Faculdade Atenas. Essa prova foi aplicada em Paracatu, também em Sorriso, no Mato Grosso, tá? Então já é o vestibular 2023, prova aplicada agora no último final de semana, tá? Então antes, né, dessa que vai ser aplicada em Sete Lagoas, na Atenas. Então a gente fica na expectativa da possibilidade de questões parecidas, né? Já que provavelmente essas provas foram elaboradas pela mesma banca na mesma época. Então nós temos aqui as questões de biologia, inclusive estão sequencialmente na prova, primeiramente as 4 questões de biologia, depois as 4 questões de química, que é muito bom, né? Porque facilita, o aluno já entra de cara nessas questões que tem peso maior, isso é muito importante, né? Então vamos lá. Então não se esqueça aí de se inscrever no canal, tá? Marcar aí as notificações, deixar seu like, tá? Vamos comentar bem rápido aqui, né, de forma bem objetiva. Questão 1, né, fala sobre a Covid-19, a doença que assolou a população brasileira, diferentes habituais, grande número de cepas em curto período de tempo. Até o presente momento já levou mais de 600 mil brasileiros a óbito, alcançou a assustadora marca de mais de 1 milhão de contaminados, né? Então, com base no texto, analise as assertivas e marque a correta. Então, vamos ser bem objetivos. Olha só, tem erros crassos aqui, né? Tem erros crassos. A letra A, por exemplo, fala que é causado por uma bactéria. Completamente errado. A letra B fala que a transmissão sanguínea e via sexual também não existe comprovação dessas formas de transmissão. Que ele é o 11º vírus do grupo dos coronas a infectar os seres humanos, caráter pandêmico. Olha, tá um pouco longe disso, né? Nós tivemos aí algumas pandemias por coronavírus, mais recentemente aí, né, o SARS-CoV, né, de 2002, 2003, o MERS, né, que nem chegou a espalhar por muito local, ficou só no Oriente Médio, principalmente. Então não tem isso de 11º vírus a fazer isso, não. Crianças são mais afetadas, início dos sintomas, surdez, deficiência mental. Assim, é absolutamente errado, né? Informação absolutamente errada. A letra E é muito tranquila, virose rápida disseminação, por ser a via respiratória a principal fonte de contaminação. Sintomas se iniciam a partir do momento que o vírus se replica pelo ciclo lítico, né? É mais ou menos isso mesmo, apesar de que a gente não usa a expressão ciclo lítico para vírus que reproduzem em célula animal, né? A gente usa a expressão ciclo produtivo. Mas em termos de ensino médio, fala-se mais de ciclo lítico e tal, né? Então tá razoável, tá? Então a letra E aí tranquila, já que A, B, C, D estão cheias de erros, né? Cheias de erros aí. Questão 2 também, questão de zoologia, fala sobre os mamíferos, subclasse de animais vertebrados, domínio eucária, reino animal, filicordata. Subdivídios em aquáticos e terrestres, né, que se caracterizam pela presença de glândulas mamárias, nascendo e produzem leite para alimentação dos filhotes ou crias, presença de pelos ou cabelos, com exceção dos golfinhos e algumas baleias, que somente na fase embrionária possuem pelos. Um texto genérico aí, questões sobre mamífero. Analisa assertivas e marca correta. Classificado como ectotérmico, de jeito nenhum, são animais endotermos, né? Antigamente chamados também de homeotermos, né? Temperatura corporal constante, né? Então isso aqui está certo, temperatura constante, sangue quente, a pele participa, né? Glândula sebácea não interfere tanto não, mas a sudorípara auxilia a regular a temperatura. Mas ectotermo está errado, o termo é endotermo. Compõe um grupo de maior número de espécies exóticas invasoras que podem prejudicar o meio ambiente, levando à degradação devido ao seu potencial invasor ser alto. Olha, não é não, está longe, tá? Nós temos plantas principalmente, que são espécies invasoras muito mais importantes, insetos são muito mais importantes, né? Então está longe de ser isso aí. A letra C está correta, né? Não tem nada que desabona. Apresenta cérebro bem desenvolvido, massa branca e cinzenta, capaz de controlar todas as funções do corpo, entre elas a temperatura corporal, o sistema circulatório, incluindo o coração, que apresenta 4 câmaras. É controlar o coração, né? A gente faz o controle de batimento cardíaco, né? Frequência,
pelo simpático para simpático. A gente não provoca o batimento, né? O batimento é provocado pelo próprio coração, a estrutura chamada nó sinoatrial, né? Que é a principal estrutura que origina estímulo para o batimento do coração. Mas a gente controla a frequência, a gente controla a temperatura corporal de forma involuntária, né? Mas controla, né? O cérebro controla, tá? Nós não controlamos isso de forma voluntária. Não falou aqui que o controle era voluntário, certo? Mamíferos classificados em 3 grupos: monotremados, marsupiais e eutérios, né? É engraçado que lá em cima falou em 2, né? Aquáticos, terrestres, aqui já vem com a classificação monotremado, marsupial e eutério. Ornitorrinco e équidna são marsupiais, gambá e canguru são eutérios, não. Ornitorrinco e équidna são monotremados, gambás e cangurus são marsupiais. Aqui não foi citado exemplo de eutério. A letra E eu achei ridícula essa afirmativa, né? Sem sentido, tá? Colocar uma afirmativa desse tipo, só para confundir aluno, né? Acredito que os primeiros mamíferos surgiram no período Triássico Superior, entre 176 e 161 milhões de anos, durante o reinado dos dinossauros, permanecendo na atualidade, devido à sua alta capacidade de adaptação evolutiva. Olha, o erro principal aqui é a data, tá? É entre 250 e 200 milhões de anos atrás. Agora, esse é o tipo de informação que é enciclopédica, né? Essa é informação que elaborar a prova pegou na internet, mudou os números e fez alguma coisa assim. Realmente achei ridícula essa alternativa, sem sentido, né? Fora do que se ensina, né? Do que é importante um aluno no ensino médio aprender, né? A história já abandonou esse negócio de ficar cobrando data, lá vem a biologia cobrando data de surgimento de mamífero. Ridículo, absolutamente ridículo isso aí. Questão 3. Movimentos vegetais são do tipo tropismo, nastismo e tactismo. Tem a ciclose também, que é movimento citoplasma. Analise os exemplos abaixo referentes aos movimentos vegetais. Olha, crescimento do tubo polínico em direção ao óvulo no interior do ovário. Isso é um tropismo, quer dizer, é um movimento de uma parte da planta, né, que tem um estímulo e vai na direção desse estímulo, que é um estímulo químico, uma substância química liberada no ovário. Então é um quimiotropismo, olha lá na letra E. Abertura de pétala de 11 horas no período da manhã. Depende de um estímulo externo também, mas não tem uma direção, né? As pétalas abrem sem ter uma direção. Abrem como a planta tem que abrir, a flor tem que abrir. Então é um nastismo, não obedece uma direção, né? Tropismos, eles vão a favor ou contra uma direção do estímulo, né? O nastismo não obedece direção do estímulo. Então é um nastismo, no caso pela luz, né? A quantidade de luz aí por volta de 11 horas, fotonastismo. E deslocamento de célula, né? No caso anterozoide, aí é um tactismo, né? É um tactismo, deslocamento do anterozoide de uma célula, é um tactismo em direção ao arquegônio, que libera substâncias químicas que atraem o anterozoide. Então é um quimiotactismo. Observe que o 1 e o 3 são estímulos químicos, certo? Só que o 1 é para uma parte da planta, né, o tubo polínico, enquanto que o 3 é para uma célula. Daí a diferença, tá? Quando é para uma parte da planta, que tem um estímulo, vai na direção ou contra, né, essa direção do estímulo, é tropismo. Quando é célula, é tactismo, tá? E o nastismo, existe um estímulo, mas não existe uma direção de deslocamento. Aqui está certinha a questão, né, mas é um tema pesado, né? É um tema muita gente não guarda isso aqui, né? Não memoriza, não decora, não entende a sequência. O eixo hipotálamo, hipófise, gônadas volta a ficar ativo no período da puberdade, desencadeando a formação dos caracteres sexuais secundários, masculinos e femininos. Analise afirmativas abaixo sobre esse tema. A liberação de FSH, hormônio folículo estimulante, no sexo masculino, induz os túbulos seminíferos dos testículos a desenvolverem o processo de espermatogênese. No sexo feminino, leva à produção de estrógeno. Certíssimo. Certíssimo. Beleza, sem retoque. A liberação de LH no sexo masculino induz as células de Sertoli entre os túbulos seminíferos a produzir testosterona. Não. São as células intersticiais, chamadas células de Leydig, que ficam realmente entre os túbulos seminíferos, né? Por isso chamam intersticiais, ficam entre os túbulos.
Célula de Sertoli ela é na parede do tubo. Ela é uma célula que destrói o espermatozoide inativo, fagocita fragmento de célula, essas coisas. Não tem nada a ver com produção de testosterona, não. No sexo feminino, o LH induz a ovulação e a produção de progesterona, aí está certo. Forma o corpo lúteo, né? O estrógeno é o principal hormônio responsável por aumentar a espessura do endométrio depois da ovulação, preparando o útero para uma provável gravidez. Não, quem faz isso depois da ovulação é a progesterona. O estrógeno faz isso antes, ele faz depois da menstruação. Ele recupera o endométrio perdido. Né? Mas aí você vai ter um aumento depois da ovulação, mas por ação da progesterona, que desenvolve as glândulas e aumenta a vascularização do endométrio. Caso ocorra uma relação sexual no dia da ovulação, pode ocorrer a fecundação, aí inverteu tudo, né? Que seria a fecundação, o encontro do espermatozoide com o ovócito 2, que ia terminar a meiose e formar o óvulo. Então aqui ele inverte, fala fecundação do óvulo, que completa a meiose e forma o ovócito 2. Está errado, né? Então é o encontro com o ovócito 2, que termina a meiose 2 e forma o óvulo, e aí inicia o desenvolvimento. Então só a 1 está correta, essas são as 4 questões de biologia, tá? Então, nós temos aqui uma questão de saúde, né, sobre a Covid-19, certo? É uma aposta que apareça também aí na prova de Sete Lagoas e nas outras provas aí da Atenas que vão ser, né, nesse próximo final de semana. Uma questão de zoologia, tá? Tirando a letra E, que é absolutamente ridícula, questão boa, tranquila, tá? Sem muito problema. Questão 3 é questão de botânica, mais uma vez aí, ó, uma questão de botânica, pegando um ponto muito específico da botânica, que eu acho que o pessoal teria uma dificuldade com isso aqui, né? Isso aqui é final de botânica, movimentos vegetais, pouca gente guarda esses conceitos. E essa outra de fisiologia, fisiologia da reprodução, né? Não é muito fácil não, tá certo? Eu acho assim, um aluno médio aí, medianamente preparado, teria 2 acertos, né? Teria 2 acertos, provavelmente aí o 1 e o 2, são as questões mais fáceis aqui, a 1 e a 2. A questão 3 e a 4, acho que seria mais problemático, tá certo? Só um aluno bastante bem preparado acertaria a questão 3 e a 4, tá certo? Mas um aluno medianamente preparado tem a obrigação de acertar a 1 e a 2. Questão de química agora, questão 5 de isomeria, né? Aí conta a historiazinha da isomeria, tal. Essa historiazinha eu já li, tá? Tem que ler, viu, gente? Não deixe de ler. Não ajuda em nada, não. Fala que o fenômeno está relacionado à existência de 2 ou mais compostos químicos, com fórmulas e pesos moleculares idênticos, mas propriedades diferentes, né? Fórmulas moleculares, né? Fórmulas estruturais, não. Um exemplo de fórmula molecular que apresenta mais de uma estrutura é o C5H12. Pô, C5H12 é manjado. C5H12 é um exemplo manjado. Dessa maneira, assinala a alternativa que apresenta total de isômeros de fórmula C5H12. Olha, existe o N-pentano, que é o pentano de cadeia normal, né? C5H12, né? Pentano. O isopentano, que na verdade é o metilbutano, que é o metilbutano, também vai ser C5H12. E o neopentano, que na verdade é o dimetilpropano, que é o dimetilpropano, né? Quer dizer, 2-metil lá no meio do propano, lá no carbono 2. Tá certo? Então o N-pentano é o pentano de cadeia normal, o isopentano é o metilbutano, tá? E o neopentano é o dimetilpropano. Isso é um conceito que de vez em quando cai mesmo, tá? De vez em quando cai mesmo, agora dificilmente o aluno se lembra disso. Dificilmente. O aluno tem que estar muito bem preparado, tem feito muito exercício para lembrar isso aqui. Dificilmente lembra. Agora, dava para fazer também por tentativa, né? Claro, você vai montar lá C5H12, você vai ver que só tem essas 3 maneiras, tá? Só tem essas 3 maneiras. Não tem 4, não tem 5, não tem 6, né? Poderia ficar entre 2 e 3, né? Mas 4 você não conseguiria fazer.
Agora, essa aqui, gente, é o tipo de questão, tá, que tem que ler mesmo, o enunciado. Tem que ler, sempre tem que ler, não tem jeito, tá? Porque a resposta está no enunciado. A resposta está no enunciado. A composição química da cannabis sativa, maconha, né, bastante complexa. Essa é constituída por 400 compostos químicos, nomeadamente açúcares, hidrocarbonetos, aminoácidos, esteróides, flavonoides, monossesquiterpenos e sesquiterpenos, entre outros. A estrutura química dos canabinoides constituída por uma base carbonada de 21 átomos de carbono. Uma base carbonada de 21 átomos de carbono, formada por 3 anéis. Olha bem, um ciclohexano, tá? Que seria um anel A, então que seria esse aqui, ó, um ciclohexano. Tá modificado, né? Porque tá com uma dupla, tá? Um tetrahidropirano, anel B, que seria esse anel aqui, ó, o tetrahidropirano, tá? Esses anéis que terminam em pirano, furano, tá? É porque eles têm átomos de oxigênio entre os átomos de carbono. E um benzeno, anel C, tá aqui o anel benzênico. Então é um ciclohexano que ganhou uma dupla, então na verdade é ciclohexano. O tetrahidropirano, né? O nome terrível, né? Tetra, você vai ver aqui, são 6 vértices, 5 carbonos, é horrível esse nome. Mas foi falado ali em cima, né? E o benzeno. A, B, C. Né? O THC, tetrahidrocannabinol, é o canabinoide com maior potência psicoativa, composto não cristalino de elevada lipofilia. Elevada lipofilia. Não gosta de água, não, gosta de gordura. Facilita a absorção no organismo, consequentemente, maior rapidez de ação. Atravessa as membranas das células, né, que são lipídicas. Analisando a estrutura abaixo do THC, analisa esse assertismo mais correto. Então, esse é o THC. Então, na estrutura do THC é possível encontrar um anel tetrahidropirano. Ele aqui, ó. Foi falado lá em cima. Tetrahidropirano. Função fenol está presente na estrutura, sim. Benzeno OH. Assim como a função hidrocarboneto. Aí vem aquela história. Não existe essa função hidrocarboneto, né? Dentro de um composto, não. A não ser que ele fosse só carbono e hidrogênio. Para ser hidrocarboneto não poderia ter oxigênio, nitrogênio, nem nada desse tipo na molécula. Tá? Então isso aqui não pode ser chamado, mas essa região é de hidrocarboneto. Mas não existe a função hidrocarboneto. Tá? Você pode até falar função alqueno, tá? Ali em cima tem uma função alqueno, mas hidrocarboneto não. Tá? Na estrutura é possível encontrar 2 anéis benzênicos, não, um só. As soluções orgânicas, álcool e tioéter, não. Nós temos fenol e éter. Né? Tio seria com enxofre. Tá? Composto em alta afinidade pela água. Não, falou lá em cima que ele é lipofílico. Mas ele tem uma hidroxila. Uma andorinha não faz verão, né? Uma andorinha não faz verão. Uma molécula desse tamanho, toda apolar, com um grupo OH, isso aí não torna essa molécula polar, assim, solúvel em água, tal, e coisa desse tipo. Não chega a fazer isso, não. Tá? Questão 7 e questão 8, olha bem, soluções. 7 a 8. Né? 7 e 8. Então nós temos aqui uma questão de química orgânica, uma questão de química orgânica, tá? Uma de isomeria, uma de funções e características dos compostos, né? Propriedades e tal, e 2 questões de soloções. Então vocês ficam esperando aí, se vier uma prova mais diferente, uma eletroquímica aí, uma reação orgânica, né? Porque a estequiometria tem aqui no meio, tá? Estequiometria tem aqui no meio. Uma das maneiras de obter uma solução é fazer diluição de uma solução concentrada, né? A 40 ml de uma solução 0,1 molar. Olha só, eu comento muito isso aqui, ó. Pouquíssimos professores hoje em dia trabalham com emissão molar, molaridade, tá? Pouquíssimos trabalham com isso. Eu faço questão de trabalhar porque eu sei que aparece em prova, olha ele aí, ó.
Quem ouviu falar só em mol por litro, né, vê esse emissão aí, não sabe o que é. Emissão é mol por litro, concentração em mol por litro, concentração molar ou molaridade. Mesma coisa, tá? Mesma coisa, certo? Então, cuidado, não custa nada falar isso, né, gente? Não custa nada. Em laboratório você vê isso aí direto. Então, a 40 ml da solução 0 molar de ácido sulfúrico são adicionados 60 ml de água. Nova concentração da solução diluída. A solução diluída, fórmula de diluição. Fórmula de diluição, M1V1, M2V2. Né? Molaridade inicial, volume inicial. Molaridade final, volume final. Molaridade inicial é 0,1 molar. Volume inicial 40 ml, não precisa passar para litro aqui. Molaridade 2 é que eu estou querendo saber, afinal, volume 2 100 ml. Quer dizer, se eu estou usando ml aqui, eu não preciso passar para litro. Porque vai cortar, se fosse litro também ia cortar, não ia dar problema nenhum. Então, só fazendo as contas aqui, você vai achar que M2 é aqui, ó, 4 dividido por 100, 0,04 molar. 0,04 molar, letra E. Tá? Então, molar, molaridade, tá? O pessoal não tem usado essa expressão no ensino médio, mas na faculdade usa bastante, certo? Essa 8 aqui, por exemplo, daria para resolver por um outro caminho que eu gosto de explicar, quando eu falo de titulação também, que é usando a normalidade. Normalidade, que nesse caso aí é igual a molaridade. Nesse caso, o ácido nítrico libera um H+, o NaOH libera um OH-. Eu poderia trabalhar com normalidade, resolver esse negócio sem equação nem nada. Mas, como não é um conceito muito conhecido da maioria, vamos lá. Titulação é um processo usado para calcular a concentração. Uma solução de ácido nítrico 100 ml, 0,1 mol por litro, é titulada, neutralizada, né, gente? Titulada, neutralizada, tá? Com uma solução de NaOH. O volume de ml da solução básica, NaOH, 0,25 mol por litro, lá usaram molar, aqui usaram mol por litro, tá vendo? Provavelmente um professor elaborou essa, outro elaborou essa aqui. O volume ml da solução básica necessário para neutralizar completamente o ácido é. Bom, então na equação, hidróxido de sódio e ácido nítrico é 1 para 1, né? Porque aqui libera um OH- aqui libera um H+, é 1 para 1. 1 mol de um, 1 mol do outro. Então, quanto de ácido nítrico eu estou gastando? Ó? 100 ml, 0,1 mol por litro. Quer dizer, 100 ml é 0,1 litro. 0,1 mol por litro, multiplicando isso aqui vai dar o quê? Ó, litro corta com litro, 0,01 mol. Né? Então, em 0,1 litro, eu tenho 0,01 mol de ácido nítrico. Quanto que eu preciso de NaOH? Ué, mesma coisa. 1 está para 1, 0,01 está para 0,01. Eu preciso de 0,01. Então, como é que eu vou fazer? O NaOH, a solução de NaOH é 0,25 mol por litro. Que volume que eu preciso? Não sei, chamei de Y. Tem que dar 0,01, igual ao do ácido nítrico, para neutralizar. Então, esse Y aqui é o volume em litros. Tá? Então, calculando esse volume, esse Y aqui, ó, certo? Vai ser o quê? 0,01 dividido por 0,25, certo? Vai dar Y igual a 0,04 litros. 0,04 litros, 40 ml. 40 ml. Tá? Então, nós trombamos aí com duas questões de soluções. Né? Não é muito comum. Uma de diluição e outra de titulação. Quer dizer, uma prova que só tem 4 questões, parecem duas de soluções, né? Não é bacana, não. Né? Eu achei o seguinte, por causa disso, tá? A questão 1, relativamente fácil, o aluno poderia lembrar disso aqui, ou fazer, né, partir da fórmula, então relativamente fácil, tá? Acertar isso aqui, e podia perder tempo, né? Se lembrasse isso aqui, matava na hora, certo? A 6, lendo com atenção é fácil. Lendo com atenção é fácil, porque o enunciado deu a resposta, tá? Agora a 7 e a 8 não tá tão fácil assim não. Então aqui eu acho que também é aquela coisa, acertando 2 aqui estava bom, né? Agora, se você conseguiu acertar 3 ou 4, né, na biologia e na química, poxa, aí se joga lá na frente, tá? Te joga lá na frente. Bom, então o restante da prova, né, tem questão de física, trabalhando aqui com pressão do líquido, né,
do entorno, né, da medula espinhal, fluido cérebro espinhal, né? Então vai aí, tá certo? Eu vou deixar essa prova, tá? E nos comentários do vídeo, vou deixar essa prova com essa marcação de gabarito, tá tudo marcadinho, tá? Aí já vem a matemática, tá na ordem boa de resolução, viu? Tá na ordem que eu aconselho, tá? Dá uma lida primeiro lá no final qual que é o tema da redação, né? Pra você ir pensando. E já começa aí, ó, química, biologia, física, matemática, são as que tem peso maior, né? Aí vem entrando aí a de língua portuguesa e tal, né? Os da vírgula, tarará, tal, olha que legal, né? Poema, né? Interpretação de texto, né? Figuras de linguagem, né? Figuras de linguagem. Vai aí, ó. Aí, geografiazinha. Outra aí, com os mapas e tal, né? Vou deixar essa prova então, tá? Aí, ó, guerra da Ucrânia, tá certo? Guerra da Ucrânia, tá vendo? Tem que estar por dentro do que está acontecendo, né? Vacina nasal contra Covid-19, aparecendo na prova de história, fazendo correlação com a revolta da vacina, coisa que foi muito comentada durante a pandemia, né? Revolução Francesa, aí que coisa mais clássica, né? E mais sobre revoluções burguesas aí, tá certo? Revolução Inglesa, Americana, de novo Revolução Francesa, tá certo? História, tá? História. Essa questão de literatura. E o tema de redação, questão de inglês ainda, né? Tem um texto em inglês, tá certo? Texto em inglês, né? Puxando para o lado da biologia também, de DNA, não sei o que, análise de DNA de população, né? Então, texto grande, né? Texto longo, tá certo? E o tema de redação, o fenômeno da uberização do trabalho, modismo ou liberdade para o trabalhador, né? Então isso tem muito a ver aí com reforma trabalhista, né? Essa ideia da uberização do trabalho, não é só do Uber não, viu gente, mas do, né, o profissional que é contratado só para aquele serviço, sem garantias de carteira assinada, garantias trabalhistas plenas, né? Então, interessante aí. Fala, tem os textos motivadores, né? Tem os textos motivadores, tá certo? Desses serviços aí, né? Que não são bem regulamentados, né? Direitos trabalhistas reconhecidos aí, ó, pela justiça, né? Então, um texto aí a respeito disso, um tema moderno, um tema interessante, seria bom ler alguma coisinha a respeito, tá? Então é isso, tá? Aí, ó, mais texto motivador. Você não dorme melhor sabendo que é seu próprio patrão, eu nem durmo, né? Quem quiser a vaga vai ter que sair do abrigo, né, da carteira de trabalho. Quem quiser trabalhar comigo vai ter que dar adeus aos direitos, né, que você tem aí protegidos aí pela legislação, né? Então, um negócio bem interessante, né? Negócio bem interessante aí. Bom, então é isso aí, tá? Essa foi a prova aplicada em Paracatu, foi aplicada em Sorriso também. Se eu não estou enganado, no último dia 3 de dezembro, né, de 2022, tá certo? Aí agora, no dia 11, né, a gente tem a prova em Sete Lagoas e em outras unidades. Essa prova de Paracatu foi a mesma de Sorriso, provavelmente a de Sete Lagoas vai ser a mesma das outras localidades, onde vai acontecer a prova da Atenas. Mas é sempre bom, né, saber que são elaborados pela mesma banca, pode haver algum grau de semelhança, né? Pode haver um grau de semelhança. Duvido que seja assim, questão idêntica, tarará, tarará, mas o jeito de cobrar é parecido, tá?
Então, é isso aí. Não se esqueça de se inscrever aí no canal, marcar as notificações, deixar seu like e deixar qualquer sugestão aí que você tenha. E boa prova para você, tá? Boa prova. E dá tempo para preparar ainda, dá tempo para assistir, dá uma olhadinha no canal. Tem as aulas gravadas aí de biologia, de química, tem as pílulas, né? Procura as pílulas aí, as pílulas são 10 minutos de aula, né? Sobre temas importantes, né? Temas que caem muito aí de biologia e química. Procura acessar e assistir, né? Coloca lá na velocidade, lá 1.25, que fica bonitinho, dá para você ouvir tranquilamente, tá? Abração, boa prova.